Existem dias em que cada célula do nosso corpo parece conspirar contra o nosso crescimento. A mente encontra desculpas com precisão quase cirúrgica, o corpo clama por conforto imediato e o coração busca abrigo nas distrações mais sedutoras. Sabemos exatamente o que precisa ser feito: levantar da cama quando o alarme toca, encarar uma conversa difícil, concluir um projeto travado, estudar mesmo exausto, treinar mesmo sem energia ou simplesmente dizer não àquilo que nos afasta da nossa melhor versão. Mas ainda assim, ficamos paralisados. A inércia se instala como um cobertor pesado. E o simples ato de começar se transforma numa batalha silenciosa, invisível para o mundo, mas intensa dentro de nós. É justamente nesse ponto que a verdadeira força se revela, a capacidade de agir, mesmo sem vontade, sem motivação e sem validação emocional. Esperar o clima ideal é uma armadilha sutil. A motivação é como o clima: muda, oscila, desaparece. A disciplina, por outro lado, é a decisão constante de seguir, mesmo no desconforto. A ação não precisa da sua permissão emocional. Você não precisa querer fazer, só precisa fazer. Curiosamente, o impulso muitas vezes nasce depois do primeiro passo. O ânimo vem como consequência do movimento, não como sua condição. Uma estratégia prática para escapar da paralisia é a regra dos 5 segundos, popularizada por Mel Robbins. Assim que surgir a hesitação, conte mentalmente: 5, 4, 3, 2, 1 e haja. Não espere. Levante, desligue o celular, comece a escrever, envie o e-mail, calce os tênis. Esse curto intervalo corta o ciclo de autossabotagem e evita que a mente racionalize a fuga. Outro segredo poderoso é fragmentar a tarefa. O cérebro se assusta com o que parece imenso ou definitivo. Por isso, em vez de prometer que correrá 5 quilômetros, apenas coloque os tênis. Em vez de jurar que vai escrever um capítulo inteiro, abra o arquivo e digite a primeira frase. O pequeno movimento gera energia. Essa energia alimenta o impulso, e o impulso constrói progresso. Mesmo mínimo, esse avanço fortalece sua autoconfiança. Lembre-se, a disciplina não é sobre rigidez ou repressão. É sobre liberdade, a liberdade de não ser escravo do seu humor momentâneo. A cada pequena vitória sobre si mesmo, você redefine quem é. E no final das contas, não é o conforto que constrói uma vida significativa, mas a coragem de agir, mesmo quando tudo em você pede para parar. Pequenos passos consistentes superam grandes intenções nunca colocadas em prática. Não subestime a força de um início modesto. Aquilo que hoje parece insignificante pode, com o tempo e a persistência, mover montanhas. O verdadeiro progresso raramente acontece em saltos espetaculares. Ele se revela nas escolhas silenciosas, nos gestos repetidos, na decisão diária de continuar mesmo quando tudo em você pede pausa. Lembre-se, não se trata de esperar a vontade chegar, trata-se de agir mesmo sem vontade. A disciplina começa onde a motivação termina. E é justamente aí que reside a liberdade mais genuína. Fazer o que precisa ser feito sem depender das oscilações do ânimo. Com o tempo, essa postura transforma sua relação com o esforço, com os obstáculos e, principalmente, com sua própria identidade. Não é sobre eliminar o desânimo para sempre, mas sobre fazer escolhas alinhadas com seus valores, mesmo em dias nublados. A verdade é simples e inegociável. O desconforto do esforço sempre pesará menos do que o arrependimento de não ter tentado. Não há consolo suficiente para uma vida engavetada por medo, preguiça ou perfeccionismo. Sua mente pode gritar, resistir, inventar desculpas convincentes, mas você não é refém dos seus pensamentos. Eles vêm e vão, como nuvens. Você é o céu, vasto, estável, resiliente. A verdadeira força não está em nunca sentir medo ou cansaço,
mas em continuar caminhando apesar deles. É na constância imperfeita, dia após dia, que uma vida significativa é construída. Reprogramar nossa relação com o desconforto é essencial. Fomos ensinados a associar esforço a fracasso, cansaço a fraqueza, hesitação à incapacidade. Essas ideias, sussurradas pela cultura e pelo medo, geraram crenças que nos fazem desistir justo quando estamos prestes a romper limites. Mas a verdade que liberta é esta: o desconforto não indica que você está falhando, ele mostra que você está crescendo. Quando sentir essa tensão interna, essa fricção entre o que era e o que está se tornando, reconheça. Você está no meio da transformação. Está trocando o conforto do conhecido pela promessa do possível. E sim, crescer dói. Mas não porque você está errando dói, porque você está finalmente acertando. A dor, nesse contexto, é sagrada. Ela marca o nascimento de uma nova força, uma nova clareza, um novo você. O antigo precisa partir para que o novo tenha espaço. E cada passo que você dá, mesmo trêmulo, mesmo lento, é um ato de coragem. Não subestime esse passo. Ele pode ser pequeno, mas está te levando exatamente para onde você nasceu para estar. Para sustentar um processo de transformação genuína, é essencial cultivar rituais e criar ambientes que favoreçam a ação deliberada. Mudanças reais não nascem apenas de grandes decisões, mas da repetição de pequenos hábitos conscientes. Esses são as alavancas silenciosas do progresso. Um banho frio logo pela manhã desperta o corpo e revigora a mente, sinalizando um novo ciclo. Um espaço de trabalho limpo e intencional não é luxo, é estratégia. Ele elimina ruídos visuais e mentais, abrindo espaço para o foco. Uma playlist específica para entrar no modo de produção pode se tornar uma âncora sensorial, treinando o cérebro a reconhecer que é hora de se concentrar. Caminhar em silêncio, por sua vez, é um gesto de reconexão, integra emoção e lógica, ajuda a reorganizar pensamentos e a clarear intenções. Esses gatilhos não são apenas técnicas, são códigos pessoais que ensinam o cérebro a identificar quando é hora de performar, criar, agir. Mas tão importante quanto o que se adiciona é o que se remove. E isso exige coragem. Desinstale aplicativos que drenam sua energia. Silencie notificações que fragmentam seu foco. Afaste-se de vozes que confundem mais do que guiam. Dizer não também é um ato de amor, principalmente por si mesmo. A atenção é um bem escasso e sagrado. Protegê-la é um dever, não um luxo. A clareza, muitas vezes, não nasce da chegada de algo novo, mas da eliminação do excesso. Simplificar é permitir que o essencial respire, e quando o caminho inevitavelmente parecer difícil, porque em algum momento vai, lembre-se. Persistir não é dom, é escolha. Uma decisão que se renova a cada manhã, mesmo em silêncio, mesmo sem garantias. Você está mais preparado do que imagina. A constância tem mais força do que qualquer inspiração fugaz. Nunca subestime o poder da autorresponsabilidade silenciosa, essa força discreta, resiliente e firme que não grita, mas afirma, dia após dia. Eu faço o que precisa ser feito. Ela não busca reconhecimento, não depende de validação. Ela apenas age enquanto outros esperam pela motivação ideal. Ela permanece quando o entusiasmo se dissolve, quando a dúvida sussurra, quando o mundo se distrai. Haverá dias em que o progresso parecerá invisível, o esforço parecerá em vão e a solidão será mais nítida do que a recompensa. Mas não se trata de estar sempre inspirado, trata-se de estar sempre presente, de seguir, de dar o próximo passo, mesmo com medo, mesmo cansado. Você não precisa ser impecável, precisa ser constante. Comece, recomece, e se for preciso, recomece de novo. 10, 20, 100 vezes.
quantas forem necessárias. Porque a diferença entre quem chega e quem desiste raramente está no talento, está na disposição de continuar. E mais importante, aprenda a honrar seus compromissos mesmo quando ninguém estiver assistindo. É no silêncio que nasce a verdadeira integridade, aquela que não precisa de plateias, mas sustenta a alma. Porque no fim é sempre entre você e você. E esse vínculo, quando cultivado com verdade, é inabalável. Vencer a resistência não exige dureza contra si mesmo, mas uma gentileza firme. Uma disciplina que acolhe, orienta e não desiste, porque é a fidelidade ao difícil e não a fuga do desconforto que forja grandes almas. Um ato de coragem por vez, ainda que pequeno, constrói mais que resultados, constrói caráter. E é sobre esse alicerce que se ergue uma vida com direção, propósito e significado.